Oi, gente, eu sou a Delane Marques, aqui do canal Viver Expandindo, e o vídeo de hoje é para me conversar com você um pouquinho a respeito de como nós somos faróis na vida das outras pessoas, como que nós impactamos positiva ou negativamente a vida das outras pessoas. E é muito bom quando a gente recebe um feedback muito positivo. Hoje eu estava de plantão e chegou uma colega, né, corretora, quem me segue aqui já assistiu outros vídeos, sabe que além de ser terapeuta também sou corretora de imóveis. E essa corretora, a gente trabalha, faz muitas parcerias juntas, e ela chegou para uma pessoa, né, que estava lá no stand e começou a falar que como ela mudou através de conviver comigo e de ver as transformações e a forma leve que eu vivo a vida. Então, às vezes ela tá passando por algum problema, por alguma situação, e aí ela diz: ah, Maria, difícil foi o que a Delane passou, e ela conseguiu fazer tudo com tanta leveza e tal. E às vezes nem eu sei se eu sou toda essa leveza, nem eu às vezes até esqueço, né? E isso é muito importante, a gente observar qual a mensagem que a gente está levando, qual a nossa contribuição para o mundo. O canal Viver Expandindo, ele surgiu para ser uma contribuição para o mundo, para que as pessoas possam entender que existe uma forma mais leve, mais simples, mais fácil de viver a vida. Porque eu lia muito e algumas literaturas, para mim, elas eram muito difíceis de ser compreendidas. E depois que eu conseguia compreender, era mais difícil ainda era colocar em prática, né? E aí a gente, durante essa conversa hoje, eu estava explicando isso para essas pessoas que estavam conversando lá na conversa. Eu disse: olha, a vida é como se fosse vários códigos. E às vezes esses códigos vão passar pela vida da gente e eles não vão fazer sentido algum. E aí eu estava dizendo, olha, quando eu tinha 20 anos, foi a primeira vez que eu tive contato com o livro Segredo. E sobre esse conceito de lei da atração. E quando eu tive contato com esses tipos de conceito, eu olhei e disse assim: gente, isso é uma loucura, isso não faz sentido algum. Eu achava absurdo esse negócio de dizer assim: vai imaginar um cheque e o cheque vai chegar pelos correios. Eu achava isso absurdo, né? Eu achava como que isso era real. Isso não podia ser real. E eu tenho uma amiga que foi quem deu o livro para me ler e me deu o documentário para me assistir, que ela gritava nos corredores: eu sou rica! E ela na época, de fato, já era rica. Hoje ela é multimilionária. E para ela fez todo sentido. E para mim não fez sentido algum, né? E aí as pessoas hoje observam e veem as coisas que eu falo e que eu faço e os ensinamentos que eu digo. E é justamente a lei da atração, e é justamente as leis universais. E aí eu digo, gente, quando eu tinha 20 anos, isso não fez sentido algum. Hoje, aos 44, é o que faz eu ser um farol, é o que faz as pessoas me observarem, é o que motiva o meu canal, né? Como que os códigos passam e que se a gente não tiver olho para ver, que eu sempre digo isso, olho para ver, ouvido para ouvir, não vai fazer sentido algum. E aí, ao longo da vida, as coisas foram acontecendo, eu fui tendo novos aprendizados, eu fui me abrindo a novas perspectivas. Foi quando eu comecei a ler livros, por exemplo, de Joseph Murphy. Depois eu fui ter acesso ao Kybalion, que fez uma grande reviravolta na minha vida. As leis herméticas, para mim, fizeram... Primeiro eu não entendi. Depois que eu entendi, elas fizeram um grande sentido. E aí eu comecei a observar, olha, isso que eu tô lendo aqui nesse livro do Dr. Joseph Murphy se justifica por essa lei. E aí eu comecei a ler Neville Goddard com a metafísica. Eu digo, gente, olha, tudo que ele ensina aqui é a mesma coisa que o Joseph Murphy ensina, é a mesma coisa que o Kybalion fala. Eram só formas e abordagens diferentes. E aí eu peguei de novo o livro Segredo, isso 20 anos depois. E aí quando eu li o livro, era assim, tudo fez sentido, né?
E eu já leio cartas há bastante tempo e cada carta é um arquétipo e cada arquétipo para mim já fazia sentido. E tudo era como se fosse o mesmo aprendizado e tudo a mesma coisa e as coisas iam se encaixando. Mas mesmo aquilo tudo se encaixando, fazia um sentido a nível mental. Eu não conseguia trazer isso na prática, eu não conseguia trazer isso no meu dia a dia. E aí foi quando eu tive a minha questão de saúde, que também quem me segue no canal já sabe que eu tive uma questão de saúde, eu fui desenganada, eu não gosto de falar disso, porque tudo que a gente fala, a vida dá mais do mesmo. E foi a hora que eu disse, agora a giripoca vai piar, porque se a medicina não tem o que fazer, e eu também não vou morrer, porque eu não quero morrer, eu tenho que pegar todo esse conceito e trazer à prática. E aí foi quando, de fato, meditação virou meditação, meu tempo de exposição ao sol virou um tempo de qualidade de exposição ao sol, onde eu comecei a trazer e fazer práticas. Então, assim, tipo, eu não falar sobre o que eu não quero é uma prática. Eu falar e repetir várias vezes o mesmo assunto, porque eu quero ver, e eu acredito que a vida dá mais do mesmo. Então, eu repetir isso, eu mudar a forma de falar. Por exemplo, eu não falo mais, eu serei rica, não. Eu sou, eu no presente, eu sou. Por quê? Porque hoje eu entendo que se eu programo a minha mente e a minha fala para que tudo aconteça no futuro, e o futuro, na verdade, ele é como se não existisse, porque quando ele chega, ele já é o presente de novo. Então, eu tinha que aprender a trazer essa minha fala para o presente. Eu comecei a, por exemplo, a ganhar tempo de qualidade fazendo coisas que eu realmente gostava. Eu comecei a parar e descobrir o que é que de fato eu realmente gostava. Porque foi uma coisa incrível. Por exemplo, a minha vida toda a pessoa perguntava qual é o seu prato favorito. Eu dizia lasanha. Só que quando eu comia lasanha hoje, não era igual eu comia uma lasanha quando eu tinha 15 anos. Porque quando eu tinha 15 anos, de fato, era o meu prato favorito. Mas hoje, a Delane de 44 anos, que vai fazer aniversário agora no dia 15 de abril, já não é mais o prato predileto dela. O que a Delane hoje gosta de comer? Ela gosta de comer alguma coisa salgada embrulhada numa folha de alface. Eu gosto do frescor que principalmente a alface americana ela traz para o prato, né? E quantas coisas que eu nem conhecia e que hoje são tão palatáveis ao meu paladar e que são tão mais gostosas do que uma lasanha. Mas aos 15 anos, de fato, era a minha comida favorita. E eu tive que aprender novamente o que eram as minhas coisas favoritas. Porque uma coisa que a gente vai fazendo ao longo da vida é vivendo a separação. E o que essas filosofias propõem é justamente você não ser mais um ser separado. Então, quando eu sou um ser íntegro, eu começo a entender e a perceber aquilo que de fato me faz feliz, aquilo que de fato eu gosto. Porque eu observava que eu comia muita pizza porque o meu filho gostava de pizza. E eu acho pizza saboroso, mas não é o meu prato favorito, entende? Mas eu nem pensava que é o que eu queria comer, porque o meu filho queria comer pizza e eu pedia pizza. Eu ia para um restaurante com o meu companheiro, por exemplo, e eu perguntava logo, e o que é que você quer comer? E eu nem parava para pensar o que é que eu quero comer, o que é que de fato eu gosto. E aí, depois de todos esses conceitos e novos aprendizados, eu fui aprender de novo quem é que eu era, o que é que de fato eu gostava. Se eu parar e perguntar para você hoje, qual é a sua comida favorita? Você sabe me responder? E aí, quando você me responder, ela de fato ainda é a sua comida favorita? Você já parou para saborear essa comida no momento só você e o presente e perceber quais são as sensações que ela lhe causa? Será que ela lhe causa realmente a sensação do presente
Ou você está buscando uma sensação que você vivenciou, experienciou em um momento muito gostoso e que você quer reviver? Porque a comida também tem muito disso, que é justamente a parte afetiva que a comida nos proporciona. Então, você já parou para se observar, né? Eu lembro que hoje o meu bichinho de estimação é um gato. Você já deve ter visto ele aqui, porque ele está nesse vídeo, porque ele toda hora pula no meu colo. Eu boto ele aqui na mesa e ele volta lá pro meu colo. E quando eu era nova, quando eu era jovem, eu estranhava o comportamento do gato, porque o gato ele é muito independente, ele faz as coisas conforme ele quer, conforme ele age. E aí eu aprendi assim, gato não gosta do dono, gato gosta do conforto da casa. E hoje é o meu bicho de estimação. Eu tenho 2 gatas lindas e elas me nutrem e eu nutro elas muito de amor. E é incrível o nível de conforto que a gente traz uma para a outra. É incrível como é gostoso ficar acariciando a minha gata. E se eu não me abrisse ao novo, ela nem poderia ser meu animal de estimação, porque a minha criança e a minha adolescente aprenderam que gato gosta da casa, não é do dono. Só que eu sei o nível de nutrição de amor. Por exemplo, só enquanto eu gravo esse vídeo, a minha gata já pulou 2 vezes no meu colo e eu não sei se você observou, eu coloco ela aqui na mesa. Agora, claro, a forma dela demonstrar esse amor é diferente, mas é um diferente tão gostoso, tão íntimo, que fez com que hoje o meu bicho de estimação também fosse gato, porque até então eu só tinha cachorro como animal de estimação e ainda tenho. Só que hoje a experiência que eu tenho com as minhas gatas, elas me trazem tranquilidade, elas me trazem conforto. Eu fico horas acariciando o pelinho da minha gata, naquele silêncio delas. Elas são muito silenciosas, as minhas gatas. E eu fico horas ali naquele momento de conforto, de carinho. Quando eu tô às vezes tensa e eu quero parar e às vezes eu não consigo nem me concentrar na minha respiração, não consigo parar o meu pensamento, é lá na minha gatinha que eu vou e começo a fazer e sentir o toque, observar o toque. E aí quando eu vejo, eu tô calma, eu tô relaxada. Por exemplo, agora esse vídeo tremeu, porque ela que também me deixa calma, também tem muita energia. E ela tá aqui mexendo na ring light, na estrutura que segura a câmera. Então, o fato de a gente se abrir e se perceber e se permitir ao novo, isso também é expansão da consciência. E isso também muda a forma que a gente se percebe e que a gente é percebido. Porque olha só que bacana, se você que estiver aí ouvindo e esse vídeo estiver fazendo sentido, tiver chegado na hora certa e tiver aquecendo o teu coração. E você tiver, poxa, eu vou me permitir fazer diferente. Eu vou me permitir ter um novo olhar. Eu posso ser diferente daquela pessoa que eu fui ontem. Eu posso me abrir a mais leveza, a coisas mais leves, a coisa com mais bem-estar no meu dia a dia, que era uma coisa que eu não fazia. Eu aprendi que eu tinha que trabalhar muito, que eu tinha que me esforçar muito. Eu venho de uma família da união de 2 famílias, onde os meus pais trabalhavam muito. Por quê? Porque eles vieram num nível de escassez muito grande. Então eles ensinaram pra gente que a gente tinha que lutar muito, que tinha que trabalhar muito, que tinha que se esforçar muito. Aí a gente entra dentro de um nível de mundo onde o aprendizado o melhor é aquele que se esforça mais, você tem que dar o melhor de si, você tem que ser uma potência. E por que não ser uma potência dentro de uma percepção de leveza? E por que não ser uma potência e estar aberto a viver o leve e o simples da vida? Por que não se abrir à potência de ser como o pensamento de uma criança? Porque a criança, ela tem um pensamento simples, leve.
A criança, quando ela olha para um brinquedo, por exemplo, ela simplesmente quer. Ela quer aquele brinquedo. Ela não vai contabilizar. Aquele brinquedo custa R$700. O meu pai não tem esse dinheiro. Não. A criança quer. E quando ela quer e ela ganha esse brinquedo, ela não vai se agarrar àquele brinquedo e dizer: eu vou brincar o resto da vida com esse brinquedo porque ele custou R$700. Não. Ela brinca, ela enjoa do brinquedo e ela solta. Naquela confiança tão pura e tão certa de que vai vir outro brinquedo. E vem outro brinquedo, criatura. Mas se a gente aprende que tudo só vem com dificuldade, que tudo só vem com muita luta, a gente vai levando a nossa vida dessa forma, com muita dificuldade, com muita luta, com muito sofrimento. E quando a gente se abre a novas perspectivas e começa a ver que a vida pode ser mais simples, que a vida pode ser mais leve, que a vida pode ser mais fluida, que a vida pode ser olhada assim pela perspectiva de uma criança, mesmo você sendo um adulto, você pode se abrir à leveza e à percepção de uma criança antes de estar cheia de todas aquelas crenças que a gente ouviu lá no início do vídeo. Entende? Que aí são momentos e percepções diferentes, porque a criança, quando ela quer, ela simplesmente quer, é genuíno. Assim como quando a gente, por exemplo, deseja fazer uma viagem, ou deseja comprar um carro ou uma casa, isso é genuíno. E você é merecedor de viver isso e de ter isso de uma forma tão simples, tão generosa, como um pai às vezes olha e diz assim: eu vou comprar isso aqui, meu filho quer tanto. E a criança nem trabalhou, não sabe nem o que é dificuldade e ganhou o presente. E depois que eu me abri a essa percepção, foi que eu tive a minha cura física, foi que eu comecei a ver milagres financeiros na minha vida. Eu comecei a imaginar uma viagem e a viagem acontecer. Eu comecei a querer uma coisa e o dinheiro entrar na minha conta. Meu Deus, como é que isso aconteceu? De uma forma tão simples e tão leve. E aí é que eu digo que a gente se torna um farol. Porque quando a gente começa a viver isso e começa a falar isso, ou as pessoas nem falar, mas as pessoas começam a observar, você começa a ser um farol. Porque você começa a brilhar de uma forma diferente. A pessoa diz: se aconteceu com ela, por que pode acontecer comigo? O que será que ela está fazendo, que está acontecendo? Tem uma pessoa que eu vejo: meu irmão, o que é que tu está comendo? Eu digo: alegria, bem-estar e felicidade. E aí eu começo a rir. E isso foi que a corretora do início, que eu estava contando a conversa no início do vídeo, que ela dizia que quando ela ia me ligar, ela morria de medo, porque ela não sabia se tinha acontecido alguma coisa mais grave. E ela ficava: será que ela vai me atender? E aí às vezes eu demorava, né, porque eu não estava em plena função, mas quando eu via, eu ia lá e respondia. Eu digo: é claro que eu vou te responder, criatura, e ria. Aí ela disse: meu Deus, ela tá com diagnóstico de morte e ela consegue tirar piada. E aquilo foi dando uma força para ela que eu nem sabia. Hoje é que ela fala, quando fala a respeito de mim para outras pessoas. E olha como isso foi positivo na vida dela. E foi só um olhar diferente que eu trouxe à minha vida. Foi só me permitir a viver a minha vida de uma forma mais leve, mais simples, mais fluida. Que as coisas começaram a também vir na minha vida de forma mais leve, mais simples, mais fluida. E as coisas foram acontecendo e as pessoas foram observando e eu fui observando e a vida vai dando mais do mesmo. E surgiu o canal e surgiu tanta coisa bacana na minha vida que eu vou compartilhando com você ao longo dos vídeos. E hoje eu tô aqui para ser esse farol na tua vida. Para dizer que isso não é uma coisa porque eu sou especial. Não, é porque você também é especial. E você merece. E é importante que muitas pessoas possam vir dizer para você que você merece. Até que você se perceba merecedor. E que você se abra para que essas coisas simples, leves e fáceis também aconteçam na sua vida, que você possa observar e que a gente possa ser como se um espelho,
para que você também queira essa leveza na sua vida. Então, se você gostou desse conteúdo, quer trazer isso à prática na sua vida, quer que mais pessoas escutem esse conteúdo, deixa um joinha aí, deixa um like para esse conteúdo, deixa algum comentário, diz aí qual foi a parte que mais ressoou no teu coração, porque às vezes alguém lê no teu comentário e isso toca lá o coração da pessoa, criatura. E isso é ser farol, isso é o vídeo de hoje. Seja você também um farol dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro de você com você mesma, você com o seu espelho, você com essa potência extraordinária que você é. E se você quer contribuir, se você quer que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, que mais pessoas tenham contato com esse nível de conteúdo, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha, para que ele entregue para mais e mais pessoas. Porque o que nós queremos é viver expandindo, o que nós queremos é ser luz, o que nós queremos é ser agente de transformação. E você é esse ser extraordinário. Você também é um elo muito importante nessa corrente. Então, não esquece que o mais importante não é o que te fez até hoje. O mais importante é viver expandindo.